As pessoas, elas querem acelerar o tempo para que elas vivam a sensação de que elas estão no momento que elas querem estar, que nunca é agora, né? Que geralmente quem está nesse espaço de ser zumbizão, assim, nunca é agora o tempo de ser feliz. É sempre depois. É sempre num espaço onde você pode abrir mão de uma responsabilidade, de um compromisso com a sua vida. Então, não é só essa coisa de, vamos aproveitar a vida, carpe diem, né? Como dizem, assim, você só vai ter prazer e alegria. A vida só faz sentido na alegria se teve espaço dentro de você que foi cavado pela tristeza, que foi cavado pelo sofrimento, um espaço que foi cavado pelos desafios da sua existência. Aí você vai ter espaço bom para caber a alegria, porque senão você vai ficar só se maquiando de alegria e isso é superficial, isso não é real. Então, essa percepção de tempo, né, da importância do tempo que a gente tem de vida, agora que a gente está experimentando frente a frente com o tempo, né, porque agora nós temos tempo. Então, muita gente reclamava que não tinha tempo, agora que tem, não sabe o que fazer com ele. Então, eu costumo perceber que tédio é companhia de quem não está ajudando. Quem está ajudando não sente tédio, porque não dá tempo de você se aborrecer com o tempo que não passa. Porque quando você está disposto a ajudar, você ocupa seu tempo com algo que tem valor para você e para as pessoas ou para as situações que você está se dedicando a ajudar. Então, se você está se dedicando, por exemplo, a ajudar a si próprio, você nunca vai sentir tédio de ajudar a si mesmo, porque é valioso esse tempo que nós temos agora guardados dentro de casa. Benditos aqueles que têm a oportunidade e podem ficar em casa. Eu preciso sair, porque eu tenho que fazer atendimento. Mas quando eu estou em casa, eu me sinto muito privilegiada de poder pensar no que estou fazendo com o meu tempo. Então, eu tenho perguntado para as pessoas, né? Estou participando de várias lives, assim, quem você vai ser quando abrir a porta? Porque se você continuar sendo a mesma pessoa imatura, a mesma pessoa ignorante, a mesma pessoa desagradável, a mesma pessoa mal, sem espaço para alegria e sentido de vida, fica em casa, continua ficando em casa. Porque o mundo que vem por aí é um mundo que vai precisar de pessoas que podem fazer algo de bom para esse mundo. Algo que possa transformar esse mundo em lugar habitável. Porque a gente também, antes da pandemia, a gente estava destruindo o mundo. Então, não dá para a gente... Eu não quero voltar para aquele normal. Porque aquele normal não era bom. Tem essa história, né, que eu sempre falo assim, você tem que fazer o bem porque é o que tem que ser feito. E ponto final. Não é porque pega bem e nem porque você vai se dar bem depois disso. Porque se você fizer por causa desses motivos, já fez por motivo errado. Então, essa escolha do que a gente pode se tornar para esse mundo é algo que está sendo proporcionado para todos que estão vivendo essa pandemia. Todos estão passando por dificuldades, em maior ou menor grau. Tem pessoas passando por dificuldades financeiras, tem pessoas passando por dificuldades profissionais, tem pessoas passando por dificuldades afetivas e tem pessoas passando por dificuldades de autoconhecimento. Porque, entenda, eu falo assim, a gente está confinado dentro de nós. Você pode sair, passear, você pode ir para o shopping para se distrair de si mesmo. Então, a questão a gente precisa harmonizar esse espaço nosso interno antes de sair. Porque se não tem paz dentro de você, não vai ter fora. E as pessoas que não estão dispostas a compartilhar são pessoas que são parte daquelas que atrapalham. Eu falo, até para atrapalhar, tem muita gente já está lotado, não tem vaga mais para quem atrapalha. Já está suficiente. Não, e as pessoas que atrapalham, elas são boas no que elas fazem, entendeu? Sim. Então, não precisa você ajudar mais as pessoas que atrapalham. Você pode, nesse espaço de autoconhecimento, eu penso que existe aquele momento em que você percebe que precisa de ajuda. E aí, é muita dignidade da nossa parte saber pedir ajuda. Dizer, não estou dando conta, preciso de ajuda. Nunca na história do mundo teve tanto grupo disponível de psicologia, de psiquiatria para dar ajuda.
Então, se o problema é emocional, se o problema é lidar com o tempo, o problema é lidar com a ansiedade, a gente não sabe o que vai acontecer depois, mas a gente nunca soube o que ia acontecer depois. A gente nunca soube, nem quando a vida era daquele jeito. Você não sabia se você levantava de manhã, pegava o carro, batia o carro, morria. Você não sabia se você passaria no seu próximo check-up com um diagnóstico de uma doença grave. Você não sabe se você poderia ser demitido, se você poderia ter sido traído. Você não sabe. Então, assim, a gente nunca soube o que ia acontecer depois. Então, essa história de insegurança é algo que a gente já vivia, mas não tinha consciência disso. A gente não dava conta. Não dava conta. Agora a gente tem consciência que o mundo é inseguro. Tudo é inseguro. Então, eu acho que agora é uma grande oportunidade para transformação, né, Ana? Porque o que você vai fazer com essa consciência? Você tem dois caminhos. Ou você vai continuar negando, né, se escondendo, ou você vai ter que crescer. Não vejo outro caminho, né? Não, não tem. Eu costumo dizer que essa pandemia é é como se a vida sendo mãe. A gente que tem filho, a gente já lembra quando tinha algum problema, aprontava alguma coisa, a gente dava bronca e você fala assim, vai já pro seu quarto pensar no que você fez. A vida sendo mãe, fala, olha, deu, pessoal. Vocês já ultrapassaram todas as paciências do universo em relação a tolerar o seu mau comportamento. Chega. Então você vai para o seu quarto pensar o que você fez da vida até agora. É a vida sendo mãe, entendeu? A pandemia tem um grau de potencial educativo para esses seres humanos do mundo inteiro. Então, entrou todo mundo na mesma sala agora. Tá todo mundo tendo a mesma aula. Então, presta atenção na sua vulnerabilidade, presta atenção na sua fragilidade, respeite os seus limites, aprenda sobre eles. Não tenha chiliques, não tem espaço. Chega de tanta imaturidade. Se você foi imaturo até agora, dançou, cara. Agora ou cresce, não tem a segunda opção. Não tem uma alternativa de se pendurar em outros sonhos e outras possibilidades. Não, a vida está acontecendo agora e a vida não está fácil. E a vida não está fácil para todo mundo. Então, essa coisa de o mundo girando em volta de alguns umbigos, não existe mais. Porque não está fácil para ninguém agora. Não tem uma ou outra pessoa que está se dando bem e uma ou outra pessoa está se dando mal. Está todo mundo com um grande sofrimento nessa história. Então, é o momento da gente abrir espaço dentro de nós para poder caber a alegria da reconstrução depois, porque o mundo vai precisar de reabilitação, não vai voltar ao normal. Então, eu vejo o quanto tem de sofrimento nas pessoas que estão desesperadas para ir para o shopping. É muito sofrimento, é tipo assim, você pegar e soltar as baratas para voltarem para o bueiro. É outro lugar que a gente precisa ocupar no mundo que vai chegar agora. Então, quando alguém escancara assim na tua frente que você está fazendo uma opção de se destruir, as pessoas não aguentam. Então, elas começam a guerrear. Tá todo mundo errado, tem que mesmo ir para o shopping, tem que passear e tal. Então, vai passear. Você quer se colocar em risco, você quer colocar em risco as outras pessoas, se você vai ficar em paz com a possibilidade de ser responsável pela morte de qualquer pessoa que seja, um desconhecido ou um próximo, tudo bem. A gente teve 3 meses para pensar nessa decisão. Não é uma coisa que está acontecendo há 2 dias atrás. Tem 3 meses, Regina. Se as pessoas não chegaram à conclusão de que a vida é muito bonita para desperdiçar de um jeito tão besta, não sei quando que elas vão aprender. Talvez elas não aprendam. Mas o que me conforta é que eu espero que seja a maioria que se responsabilize pela importância e pela beleza da vida. Eu estou dizendo, a morte é um dia que vale a pena viver quando a sua morte não é causada pela irresponsabilidade de ninguém. Tem uma fala oriental muito legal, que ela fala assim, você pode ter pensamentos ruins, você pode chegar a pensamento ruim para você, emoção ruim, mas não sirva chá para eles. Então, você recebe na porta, né?
Você abre a porta para a raiva, você abre a porta para o ódio, você abre a porta para a inveja, você abre a porta para o medo, mas você não os alimenta, você não serve chá para eles. Porque o que eles têm para te contar é algo que pode te fazer muito mal. Então, você só reconhece que eles podem chegar para você, porque nós temos o direito de sentir todas as emoções. Mas a gente pode fazer, assim como a gente escolhe o que vai comer, a gente pode escolher o que vai nos alimentar emocionalmente. Então, porque se a gente tem uma briga, exemplo, todo mundo aqui nessa pandemia deve ter brigado com alguém, né? Você briga com a pessoa fala, eu te odeio uma vez. Quanto tempo demora para você falar, eu te odeio? Fração de segundos. A pessoa falou isso uma vez. E a sua memória te repete isso continuamente, incontáveis vezes, no dia, na semana. Tem gente que está ouvindo essa frase há anos. Então, a sabedoria que a gente tem no nosso corpo, por exemplo, você come alguma coisa estragada, demora 3, 4 dias, você se livra disso. Uhum. O corpo não fica com coisa estragada, o corpo joga fora. Essa sabedoria, muitas vezes, a nossa mente não tem. Porque se você ouve uma coisa estragada, você pode decidir ficar contaminado pelo resto da vida. Então, assim, o envelhecimento saudável é um envelhecimento que te permite uma escolha das tuas lembranças. É bonito isso. A memória, ela é afetiva, a memória não é descritiva. A gente lembra da nossa versão dos fatos. Por isso a gente vive a mesma situação. Eu vou contar de um jeito, você vai contar de outro. A mesma situação. E talvez se alguém vê a situação, vai dizer que nós vivemos outra coisa, que a gente não registrou afetivamente. Então, já que a nossa memória é afetiva, por que não a gente viver até as coisas difíceis como parte de um aprendizado? Quando você escuta um te odeio, o que isso significa? Significa que talvez você não tenha espaço no coração daquela pessoa, mas que pode ser que mais para frente ela compreenda o espaço que você gostaria de ocupar no coração dela, mas que não deu. E aquele momento você poderia ter sido uma pessoa que favoreceu esse espaço de dor, para que essa palavra ruim tenha sido dita. Então, a palavra que expressa a verdade, às vezes ela é dolorida, mas às vezes ela é uma falsa verdade, ela é uma verdade relacionada a uma percepção que a gente não teve capacidade de ir para além. Então, escolher também as emoções é algo que faz a gente ficar uma velhinha melhor também.